Olá, estou de volta para a nossa aula 2 e este é o vídeo de número 2 da nossa matéria de a Introdução à Teologia e seus Métodos. Continuando, portanto, a falar sobre as objeções acerca da própria revelação, levantadas por alguns filósofos existencialistas, e na lista deles, além de David Hume, Huxley, enfim, nós temos aqui Immanuel Kant. Afirmava que o conhecimento humano limita-se ao fenômeno da experiência sensorial. Portanto, ele bate na mesma tecla que os outros anteriores, que só podemos conhecer fenômenos e não o que está por trás desses fenômenos, ou os objetos transcendentes como Deus, liberdade e imortalidade. Immanuel Kant escreveu duas obras: A Crítica da Razão Pura e Crítica da Razão Prática. Portanto, nestas obras filosóficas, Kant ele vai trabalhar, refletir sobre os fenômenos da experiência sensorial. É muito interessante conhecer o pensamento de Immanuel Kant. Depois de Kant vem Auguste Comte, o pai do positivismo. Afirmava que o homem não pode conhecer senão fenômenos físicos e suas leis. Dividiu a história do pensamento humano em três estágios. O primeiro, que é o mais rudimentar, que é o estágio teológico. Ele chamava o estado das ficções. O segundo estágio é o metafísico, ou abstrato. E o terceiro, que é o estado mais adiantado, é o científico, ou positivo. Estes e outros não negavam, portanto, a existência de Deus, mas afirmavam a impossibilidade do homem conhecer a Deus, porque Deus não está dentro do campo dos fenômenos, segundo eles. Uma resposta que precisamos dar em nível teológico crítico a essas objeções acerca da própria revelação. Em resposta a tudo isso, sejam os fenômenos físicos ou mentais, estão sempre conjugados com alguma substância por trás deles. E que os fenômenos também, e conhecendo os fenômenos, também conhecemos a substância deles. A ciência conhece tempo, espaço, causa, direito, realidades que não são fenômenos. Mas se há objetos de conhecimentos que não são fenômenos, o fato de que Deus não é fenômeno não pode ser impedido de conhecê-lo. É plenamente possível a mente humana conhecer Deus. Uma outra objeção é que só podemos conhecer aquilo que tem analogia com a nossa própria natureza ou experiência. Objeções, lembrem-se, que foram levantadas por filósofos, estudiosos existencialistas. Então, o que essa objeção quer dizer? Que o homem só conhece por analogia, aquilo que é
que tem semelhança com a realidade humana, com a existência humana, com o próprio ser humano. Mas a verdade é que conhecemos não só por analogia com aquilo que tem semelhança com a nossa própria existência e essência, mas também aprendemos muitas coisas por contraste. Esse pensamento é também agnóstico, mas ainda assim podemos conhecer a Deus, uma vez que o ser humano foi criado conforme a imagem e semelhança do Criador, havendo analogias entre o divino e nós mesmos, através dos atributos. Então, nós conhecemos por analogia e também por contraste. A outra objeção afirma que só conhecemos aquilo do qual podemos formar uma imagem mental. Só conhecemos as coisas não como elas são em si mesmas, mas da forma em que se relacionam em nossos sentidos e faculdades. Essa objeção, ela faz uma confusão entre formação de imagem mental e conceito. O conceito não é uma imagem mental, mas sim a percepção. Verificamos que até onde nosso conhecimento real das coisas é possível, ele corresponde à nossa realidade objetiva. Podemos conhecer a Deus, embora não possamos fazer dele uma imagem mental adequada. Outra objeção é que só podemos conhecer o que se pode apreender do seu todo. É a quarta objeção levantada por filósofos existencialistas. Deus é finito, logo não podemos conhecê-lo. Aliás, Deus é infinito. Corrigindo aqui, Deus é infinito segundo a objeção. Logo não podemos conhecê-lo porque ele é infinito. Não se pode ter dele um conhecimento total. A objeção confunde conhecimento parcial com conhecimento de uma parte. Nós conhecemos o universo em parte. Nosso conhecimento do universo é parcial. Mas não conhecemos o seu todo. Isso não significa que não conhecemos nada do universo, por ser parcial essa cognição. Na realidade, não conhecemos nada em sua plenitude. Deus não é composto de partes. Logo, podemos perfeitamente ter um conhecimento parcial dele. E este conhecimento é real, adequado às leis da ciência. A quinta objeção diz que conhecer é limitar. Conhecer é limitar. O absoluto como ilimitado, o infinito como indefinido, não pode ser conhecido, pois não pode ser limitado. E eles diriam: definir Deus é negá-lo. Ora, Deus é absoluto, não existindo em nenhuma relação, mas como existindo em nenhum necessário relacionamento. Deus é infinito, não como excluindo toda a coexistência com o finito, mas como sendo a base do finito.
Deus é atualmente limitado pela imutabilidade de seus próprios atributos e distinções pessoais, também como pela autoescolha de suas relações com o universo que ele criou e com a humanidade na pessoa e obra de Jesus Cristo. Portanto, Deus é limitado não na sua essência, mas ele se limitou a nós pelos seus atributos, e principalmente quando se revelou em carne. A perfeição divina envolve sua limitação, personalidade, trindade e justiça. A revelação envolve sua autolimitação no decreto, na criação, na preservação, no governo, na educação do mundo. A redenção envolve sua infinita autolimitação na pessoa e obra de Jesus Cristo. Deus, portanto, é limitado e definido em tal sentido, tornando possível o conhecimento dele. Portanto, a própria limitação de Deus é amor. Ora, Deus ele se limitou pela sua criação, pelos seus atributos e através de seu Filho vindo até nós. Do contrário, se Deus não tivesse se limitado a vir a nós não saberíamos nada acerca dele. Portanto, a limitação é amor. É um Deus que vem ao encontro daquele que sofre, daquele que está angustiado, daquele que está oprimido. Uma sexta objeção acerca da própria revelação é a seguinte: conhecemos não como as coisas são em si mesmas objetivamente, mas na forma como se relacionam com os nossos sentidos e faculdades. O objeto com que entramos em contato mental não é diferente daquilo que geralmente ele é. As leis do nosso conhecimento correspondem exatamente à natureza das coisas. Assim, o conhecimento corresponde à realidade do objeto. As leis do nosso pensamento são as leis do pensamento de Deus e que os resultados do pensamento normalmente conduzido com respeito a Deus correspondem à realidade objetiva. A ciência afirma que tem que existir algum meio de comunicação pelo qual o objeto possa ser colocado em contato com a mente humana. E no próximo vídeo, que será o vídeo 3 da nossa aula 2, nós vamos ver aqui sobre esse meio de comunicação pelo qual o objeto possa ser colocado em contato com a mente humana, que é uma afirmação da ciência, uma exigência da ciência. E a teologia afirma que a revelação é esse meio. Mas eles também querem colocar e fazem tudo para objetar e levantar algumas objeções, que veremos no próximo vídeo, que é o vídeo de número 3 da nossa aula 2. Até lá.